últimos dias eu tinha visto uma coisa curiosa, vamos dizer assim, duas coisas na verdade aconteceram, né? Um certo influencer daqui de Pernambuco, que eu nem conheço, não acompanho, não faço questão, não gosto de ficar indo atrás de vida de influencer. Mas o nome dele é Nido Badoc, se eu não me engano. Se eu não me engano, esse caba, ele era um influencer secular que demonstrava sua, né, uma sexualidade homoafetiva, se eu não me engano, acho que é isso. Eu não acompanhava, cara, só sei que deu ruim, né, na cabeça de muita gente. Porque o cara simplesmente se converteu ao evangelho. E aí, agora virou um inferno na terra. Porque o cara, assim, não sei se ele tá sendo bem assessorado. E a gente sabe que muitas vezes gente famosa, às vezes quando se converte, a turma também tenta transformar o cara num troféu e fazem. Às vezes o cara começa a falar umas coisas também que, tipo, normal de quem acabou de se converter, mas que são um tanto às vezes perigosas, né? Principalmente quando você se torna uma pessoa pública, né? E que muitas vezes nem tem a ver com o evangelho propriamente dito, né? Apenas uma má impressão ou mau assessoramento mesmo, né? Tanto de pastores, de seja lá de quem for. Fato é, entretanto, que o homem tá aí, né? Se ele vai durar na igreja, isso não me importa. O que me importa mesmo é ver a reação extremamente estranha dos que se diziam fãs do cara. Se mostram claramente que não eram fãs dele. Eram fãs do que supostamente ele representava para eles. E isso é um grande problema às vezes. Porque isso também pode acontecer quando do lado inverso. Agora, recentemente, a segunda coisa, eu vi agora recentemente, né, que estourou de uma maneira mais clara, né, alguns negócios que já vinham, né, por aí, meio há alguns anos já, né, da vida de Michael Tate, que era o vocalista do Newsboys até um dia desses, e também foi, né, um dos líderes do DC Talk, uma banda, né, cristã que inclusive o próprio DC Talk já tinha passado por um problema, né, uma polêmica com o Kevin Max também, o outro vocalista que eu sinceramente não, outro membro, né, desse talk original. Enfim, eu sinceramente o que eu tenho a dizer sobre essas coisas, né, independente de provar ou não, né, o que se tem tido, né, de acusação de com a questão do Michael Tate, né, de ter tentado meter alguns de seus fãs, né, ou pessoas, né, similares, algo muito triste quando você lembra, né, que o cara deu a tapa ali no em God's Not Dead, né, no filme, né, Deus Não Está Morto. E aí de repente isso, né, é algo complicado, é verdade. E aí eu tô vendo muita gente descendo a lenha, valendo no cara, e assim, não tô errado em fazer isso sobre certos aspectos, eu acho que não tá errado, mas o que me assusta é quantas pessoas parece que parece estão vendo o risco de perder até mesmo a fé por causa disso. Então o caminho contrário é muito perigoso também. E então, tipo, é isso que me assusta. Quando você não é cristão, você se apega muitas vezes não ao artista, mas ao que ele representa para você. Tanto que se ele fizer algo diferente, ah, meu Deus, né? E mesmo que o diferente nem seja um crime ou uma coisa horrenda, terrível, ah, mas quebrou minhas expectativas, né? Fugiu de tudo e a pessoa acaba considerando que o cara se vendeu, que o cara traiu, que o cara que mentalidade boba. Mas por outro lado, quando a gente se torna cristão, a gente tem um envolvimento diferente com o artista. E a gente deveria ter mesmo. Porque agora a gente entende o artista como um artista, mas ao mesmo tempo como uma pessoa que representa, né, o nome de Cristo. Então, tipo, quando ele nos decepciona, e ele vai decepcionar, a gente tem que ter duas questões diferentes. A primeira é saber em quem a gente confia. Se você confia em Deus, você não vai fazer que nem o povo do mundo, que vai ficar querendo, né, vai ficar malhando o cara. Né? Você vai querer, primeiramente, é você ser o exemplo. Né? É você entender, né? Até mesmo que se o cara
trouxe de coisas boas e se apegar a isso, né? Ou as coisas erradas, isso daí Deus vai tratar com ele, se ele quiser. Se ele não quiser também, ele vai se virar com Deus, né? Afinal, todos nós vamos estar ante, né, o tribunal do rei. E todos nós devemos a ele, né? A nossa existência e a nossa vida aqui. Mas quanto à segunda questão, é orar pela vida da pessoa. E pela vida, talvez nesse caso aí, de vários que acabaram, que podem ter sido de fato afetados pela vida dele no sentido negativo. Né? Para que haja um arrependimento verdadeiro. E não uma condenação eterna, porque eu não sou Deus, nem você é Deus, nem nenhum de nós é Deus. Se algum dia algum de nós achar que a gente é Deus, ou querer ficar exigindo, ou querendo ser promotor diante de Deus, saiba que Deus não quer promotores, Deus quer advogados. Porque o próprio Jesus é nosso advogado, né? Deus, ele um dia quer que a gente seja assim, juiz, mas não promotor, né? Mas quem a gente vai julgar são os anjos lá no céu. Um dia, a gente ainda não chegou nesse dia, né? Mas, né, sim, isso tá na Bíblia, tá? Não tô falando em uma heresia. Mas mais herético é quem tenta agir aqui na Terra como promotor, sendo que Deus não pediu nenhum promotor. Não precisa, ele não precisa de promotor, ele já sabe todo o caso de cada um de nós e sabe o quanto nenhum de nós, por nós mesmos, estaríamos vivos, nem estaríamos bem, nem estaríamos muito menos salvos. Mas pela sua eterna misericórdia e pelo sangue do seu Filho amado Jesus, a gente está aqui na Terra. E é por meio disso, e é por conta disso, que eu peço que a gente tenha um pouco mais de moderação, sabe? Que pra gente não ficar igual aos fãs do Nido Badoc agora, né? Os ex-fãs, seja lá o que for, que estão aí tudo mostrando realmente a quem sempre serviram, quem eles querem, né? Daqui a pouco vão estar pegados a outro influencer que tem uma mesma mentalidade que um dia o Ni teve, ou seja lá quem for, e talvez até o outro influencer se utilize disso para querer descascar a imagem do cara, provando mais uma vez o quanto a mídia é suja, porca e completamente, né, descarta as pessoas, transforma a gente em produto. E a gente não deve se apegar a isso, né? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba caindo no erro posterior quando a gente se torna cristão, de cair nessa mesma cilada contra uma pessoa que um dia fez parte do nosso meio ou que ainda faz, mas por algum motivo caiu. Eu vejo tantos amigos meus que se perderam no caminho e o que eu clamo a Deus é que voltem, é que estejam de novo diante do Senhor. E isso não... Isso daí é algo que a gente tem que buscar sempre, que ele... Isso daí não vai acontecer se eu simplesmente ficar acusando eles, chamar eles de que eles não tiveram fé o suficiente, ou seja lá o que for. E sim, amá-los e buscar, né, orar pela vida deles, mas também orar pela vida de caso eles tenham, né, de fato causado um mal, para que haja uma restauração plena. Sei que tem coisas que não há como, né, a gente mudar mais, mas uma das coisas que é possível é nós mudarmos de atitude e tentarmos de alguma forma sanar. Porque o que não dá para sanar, a gente entrega realmente nas mãos de Deus, mas entrega no sentido de a gente não continuar no erro, porque se a gente continuar, aí a coisa é um pouco complicada, né? Enfim, acho que é isso, gente, essa pequena reflexãozinha, essa meia comparação aí, e é isso. Obrigado aí a todos que me ouviram e até a próxima.